Boa noite, minha gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, moçada. É um prazer recebê-los aqui no Periscope do Amo Direito. Toda a família do Portal F3, Foco, Força e Fé. A família do Eu Amo Constitucional. Família do Amo Direito. Perdoem pelo horário avançado para o início da live, mas não teve jeito. Hoje eu tive que buscar meu filho no treino, agora de noite, e aí terminei me atrasando. Pais de menino e de menina, né, pequenos. O dia foi polêmico hoje por conta do exame de ordem, mas é um prazer poder inaugurar mais uma aula do nosso programa de estudos Eu Amo Constitucional. Essa é a aula 3, essa aula de hoje é uma aula sobre normas constitucionais e eu espero que todos vocês gostem bastante, aprendam bastante, revisem o que é importante e que a gente tenha uma noite maravilhosa hoje aqui. Eu queria parabenizar, e não tem como começar diferente, todos os alunos que hoje foram aprovados no exame de ordem e que passam a ser meus colegas na advocacia. Graças a Deus, a nossa turma, a turma em que eu leciono e comando e coordeno, tanto a de direito tributário como a de direito constitucional, a gente teve uma aprovação fabulosa e eu fico muito feliz de poder hoje ter honrado aí, não é, essa caminhada para tanta gente, ajudado tanta gente a conquistar essa aprovação. É a minha missão, é o meu ofício, são 52 exames de ordem fazendo isso, 53 agora, 17 anos, né? Essa é a missão. Muito feliz, muito feliz. Bom, eu tô vendo vários ex-alunos aí que foram aprovados na live. Muito obrigado pelo carinho de vocês, de coração, muito obrigado mesmo. E vamos começar, né? Tô vendo aí ex-alunos de exames antigos, Cristiano Leal, que está comigo lá no treinamento avançado para concursos, o TAC do Portal F3, tanta gente aí que foi aprovada, Rod aí, Rodrigo Serafim, galera do bem aí, né? Tássia lá do Esquadrão STF, segunda fase constitucional, pô, como é legal ter vocês todos aqui presentes. Gente, eu preciso começar a aula, a gente já está com o horário bem avançado, o tema de hoje é maravilhoso, é um dos temas que mais caíram nas provas do ano passado, é um dos temas que mais foram explorados, né, nos concursos públicos, no exame de ordem em 2016. E esse tema, normas constitucionais, podem acreditar, vai cair nas provas que virão ao longo do ano de 2017. Porque é um dos temas mais importantes do direito constitucional. E esse é o tema de hoje, a nossa aula 3 do programa de estudo Eu Amo Constitucional. Então, para quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, a aula 1 foi sobre teoria da Constituição. A aula 2 foi sobre poder constituinte. Foram aulas fantásticas. A média ali de 4.500, 5.000 pessoas assistindo. E essas aulas estão disponíveis aqui no Periscope do Amo Direito. Vocês podem encontrar para que assistam na reprise. Estão disponibilizadas e vale muito a pena assistir, montar um caderninho para que vocês possam se organizar para as provas vindouras de 2017. Podem confiar. As duas primeiras aulas, Teoria da Constituição, Poder Constituinte, foram aulas maravilhosas e os assuntos são muito importantes. Tudo bem? Hoje, mais uma aula top, mais um assunto fantástico. Normas constitucionais. Beleza? Mandar um beijo para minha querida irmã, coordenadora do Projeto Delta das Carreiras Policiais, lá do Portal F3, a professora Cláudia Barros Porto Carreiro, promotora de justiça, Claudinha, Claudiva, Madeira de Lei, a mulher que tem a força de um exército, que está aí na live, Barros Porto Carreiro, a nossa Claudinha linda, que a galera ama de paixão, Periscope bombado. Claudinha, um beijo grande. Eu vou puxar uma live agora com uma aulinha aí de 1h30 sobre normas constitucionais para a rapaziada do Eu Amo Constitucional. Agora,
deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem quiser um certificado desse curso Eu Amo Constitucional, se vocês quiserem um certificado para que vocês possam apresentar no currículo de vocês, um certificado que comprove, assinado por mim, assinado por meu irmão Rafa, porque Rafa também vai participar com algumas lives aqui, são 12 lives, são 30 horas, a gente vai emitir um certificado, tá? Para fornecer a vocês, para que vocês utilizem para os fins que quiserem, como um curso de extensão em Direito Constitucional de 30 horas aula. Isso pode valer, inclusive, para fins de comprovação de atividades complementares. Para adquirir certificado, vocês têm que fazer o seguinte: vocês precisam se inscrever lá pelo site do Portal F3, requerendo. Tem uma taxinha simples de adesão, eu acho que é 30 e poucos reais, para quem emita, imprime um certificado bonito, envie pelo correio para a casa de vocês. Tem que falar um envelope bonito, certificado bonito, assina, um papelzinho especial e manda para a casa de vocês. Não tem nenhum fim lucrativo, é só o custo de impressão e remessa, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem se cadastrar no site do portal e solicitar a emissão do certificado. O que é que eu vou pedir a vocês? Todas as aulas que vocês assistirem, como essa de hoje, eu vou pedir que vocês façam um print do Periscope de vocês nas transmissões que vocês assistiram. Então vai aparecer que vocês assistiram, para que eu possa ter o comprovante que vocês assistiram a aula. É só fazer um print e me mandarem o print daí do telefone de vocês assistindo a aula, para que eu possa ter isso comprovado que vocês tiveram a frequência. E aí vocês vão mandar um e-mail, vai estar lá escrito no site do Portal F3, a partir do fim dessa semana, vai ter um link, certificados Eu Amo Constitucional, para que a gente possa emitir o certificado e mandar, e vocês vão ter um diplomazinho bacana de um curso de extensão de 30 horas em Direito Constitucional, mesmo sendo em reprise, não tem problema nenhum. Eu só preciso disso para que a gente possa ter a seriedade. Eu acho que uma pessoa que é operadora do direito não teria, né, ou pelo menos eticamente falando, eu não posso cogitar que alguém teria cara de pau de pedir emissão do certificado sem assistir às aulas. Seria uma profunda cara de pau, né? Eu vou partir da premissa que todo mundo de boa fé só vai pedir o certificado se estiver assistindo às aulas. Agora, caso eu precise para provar, vai que amanhã alguém queira arrumar algum tumulto, por que se deu certificado para as pessoas? Pode provar a frequência? Posso, porque eu tenho um print enviado por essas pessoas comprovando que elas assistiram às aulas. Perceberam? É aí que vale a pena. Tudo bem? Então, quem quiser o certificado, a partir desse fim de semana, a gente vai estar fazendo a abertura do cadastro, tá? Pelo site do Portal F3. Quem não tem o site, anota aí, www.portalf3.com.br, ok? Lá no link de inscrição do portal, vai ter o e-mail para vocês enviarem a foto, tá certo? Então, www.portalf3.com.br, tá certo? Bom, deixa eu falar uma coisa legal para vocês. Eu não sei se vocês sabem, para eu poder começar logo a aula. Toda quinta-feira está tendo o Eu Amo Tributário. Então, depois de amanhã, quinta, tem a aula 2 do Eu Amo Tributário. A aula 1 chegou a 5 mil, quase 5 mil pessoas já assistindo. Foi foi quinta da semana passada. Nessa quinta tem a aula 2, que vai ser uma aula fantástica sobre competência tributária. Não deixem de assistir. Então, toda terça e quinta, vocês têm aula aqui comigo no Amo Direito. Terça é o Eu Amo Constitucional, quinta é o Eu Amo Tributário, tá certo? Então, isso, lá no site do portal você vai pagar uma taxinha lá para solicitar a emissão do certificado, beleza? Então, vamos embora. A gente já faz isso no portal, todo o curso da gente lá, o certificado, a gente bota uma taxinha simbólica, um valor de adesão para cada certificado, tá certo? Bom, vamos lá? Então tá feito o aviso. E um último aviso para que eu possa começar a aula. Eu não sei qual é a realidade financeira de vocês. Eu não sei qual é o momento que vocês estão atravessando na vida financeira de vocês. Eu imagino que talvez alguns ou muitos de vocês possam estar atravessando algum momento de instabilidade financeira em razão da crise econômica que o país atravessa. Eu estava conversando com minha esposa, que é minha sócia, e com Dani, que é a nossa sócia, nós somos os 3 donos do Portal F3, para que a gente possa organizar uma grande campanha no Carnaval para oportunizar as pessoas que estão sem grana e estão precisando uma chance de aquisição dos cursos do portal com valor bem diferenciado. Então a gente está preparando para a partir dessa sexta-feira, meia-noite, cara, uma mega promoção, similar àquela que eu fiz no Natal, e 5 mil pessoas compraram cursos e estão estudando até hoje no portal. Então, eu vou lançar uma campanha a partir de sexta, meia-noite, com as turmas de pós-graduação pela metade do valor. O treinamento avançado para concursos, o TAC, que é uma
puta turma, é um puta treinamento para concursos públicos por 50% ou 60% de desconto. Os concursos para polícia, a turma para delegado de polícia civil, delegado de polícia federal, PRF, agente, com 50% a 60% de bolsa. O intensivão da OAB primeira fase para quem precisa, com bolsa de 50%, 60%, 70%. Turma de teoria e turma de exercícios, 30 aulas de teoria ou 30 aulas de exercício. Tribunais, TRE, TRT, TRF. Então, fica a dica. Se você está precisando estudar, se você quer adquirir um bom curso para os próximos 6 meses, ou após para 1 ano e meio, um curso para Delta, um curso para concursos, para carreiras de tribunais, visitem o site do portal nesse fim de semana. Todas as turmas, as vagas serão limitadas e vai estar lá avisando. Turma para delegado de polícia civil, 80 vagas com desconto. Delegado federal, 100 vagas com desconto. Pós-advocacia tributária, 40 vagas com desconto. Então, a partir da meia-noite de sexta-feira, no site do Portal F3, a gente vai disparar uma promoção igual ou maior que a gente fez no Natal. 5.000 pessoas adquiriram cursos pagando 50%, 60%, 70% mais barato. E consegue pagar muito menos e adquirir um bom curso e ter aquela qualidade de atendimento personalizado que a gente faz no Portal F3, e isso está revolucionando o mercado. Isso está fazendo o portal se destacar e ganhar alunos do Brasil inteiro. Com pouco mais de 1 ano e meio de vida, tem 50.000 alunos. Não é brincadeira, né? Então, graças a Deus, isso é fruto do trabalho pessoalizado, atendimento personalizado, carinho na relação com os alunos, muita organização e aulas de altíssima qualidade. Bom, vamos lá? Então, eu vou fazer um pedido a todos. Eu vou pedir que a galera pare de mandar mensagens, tá certo? Que eu já estou vendo aí que está travando. Então, eu vou pedir a todo mundo agora que me assiste para parar de mandar mensagem para eu começar a aula, tá certo? Então, eu vou botar de lado aqui o telefone, tá? Você já sabe que quando eu boto o telefone de lado para botar aqui no suporte, eu já não vou ler mais nada que vocês escreverem aí. Eu vou começar a aula, a gente tem aqui um compromisso com o Amo Direito e com vocês, estudantes para concurso, para exame da ordem, vocês que estão aqui para estudar constitucional, né? Deixa eu só ajeitar aqui o tripé, botar ele na posição correta, peraí. E a gente vai falar hoje sobre normas constitucionais, não é isso? É o tema da aula 3 de hoje. Lembro que as aulas 1 e 2 estão aí disponíveis para quem quiser assistir em reprise, tá? Então, bom, para a gente começar a falar sobre normas constitucionais. Para quem não conhece, eu acredito que possam ter pessoas novas aí na live, pessoas que eventualmente possam estar me conhecendo hoje. Eu vou entrar aqui nessa transmissão com o meu Periscope pessoal. Se tiver algum aluno novo, algum concurseiro novo aí na live que não conhece o meu trabalho, o meu Periscope é o 3º maior do Brasil nessa área de professores de cursinhos, tá? O primeiro ali é o do Pedro Lenza, meu irmão querido, Pedrão Lenza, parceirão. O segundo é o do grande professor Rogério Sanches e o terceiro é o meu. Então eu vou entrar agora aí, vai aparecer para vocês, ó, Pedro Barreto PB entrou na live. E aí, vocês vão ver que eu vou compartilhar aqui, convidando meus seguidores. Vou convidar meus seguidores. Pedro Barreto PB convidou seguidores. Se tiver alguém que ainda não me segue, eu estou escrevendo aqui, eu, PB, aqui. É só você botar o dedo em cima desses comentários. Esse bonequinho com a roupa do Superman sou eu, tá certo? É só clicar em cima e botar assim, seguir. E aí vocês passam a acompanhar as minhas lives gratuitas e diárias, tanto as jurídicas quanto as motivacionais, as sessões de coaching, que nesse final de semana a gente arrebentou com 2 sessões fantásticas que estão disponíveis, eu não apaguei do meu canal, tá certo? Então, se tiver alguém que não me segue, aqui, eu, PB, esse, PB, é só seguir esse aqui, tá certo? Bate o dedinho aí, clica e pode seguir o meu Periscope individual. PB, por que esse programa aqui se chama Eu Amo Constitucional? Bom, a gente criou, na verdade, uma comunidade no Instagram no passado, faz 1 ano exatamente, chamada Eu Amo Constitucional, que é para as pessoas que precisam, querem aprender direito constitucional, que é uma matéria que é fundamental para qualquer concurso público e para a formação do raciocínio jurídico. Então surgiu o sistema de estudos do programa Eu Amo Constitucional. Se tiver alguém aí que não segue ainda no Instagram, o Instagram é @euamoconstitucional. Beleza? @euamoconstitucional. São mais de 50.000 estudantes estudando com a gente no Instagram. Normas constitucionais. Vamos lá? Vamos lá? Vamos falar de normas constitucionais? Bom, vamos lá. O primeiro ponto é conceito. Conceito. Vamos nessa? O que são normas constitucionais? Gente, as normas constitucionais são os comandos jurídicos
que fazem parte da nossa Constituição e que promovem a organização e o controle de toda a ordem jurídica. As normas constitucionais são os comandos normativos que fazem parte da nossa Constituição e que organizam e controlam todo o sistema jurídico. Normas constitucionais são aqueles comandos jurídicos normativos, ora sendo princípios, ora sendo regras, ora normas princípios com a maior abstração, ora normas regras com concretude e precisão. Normas constitucionais são normas, ora normas princípios, ora normas regras, que se aninham na Constituição e promovem a organização e o controle de toda a ordem jurídica. As normas constitucionais têm uma característica marcante. Elas são dotadas de supremacia. Essa é a mais nobre característica das normas constitucionais. A superioridade que elas têm em relação a quaisquer outras normas jurídicas. Normas constitucionais são as normas que, dentro da nossa ordem jurídica, possuem supremacia. E essa supremacia consiste numa superioridade hierárquica que as normas constitucionais têm sobre todas as demais normas, que a gente chama de normas infraconstitucionais. As normas constitucionais são hierarquicamente superiores às normas infraconstitucionais. Essa hierarquia de posição superior, essa superioridade hierárquica, fruto da supremacia das normas constitucionais, essa superioridade hierárquica significa que as normas constitucionais estabelecem os critérios, os parâmetros, os limites para a validade das normas infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais só serão válidas se harmoniosas, respeitosas, não colidentes com as normas constitucionais. Então, tome nos seus apontamentos nota que normas constitucionais são os comandos jurídico-normativos que fazem parte da nossa Constituição, que organizam e controlam todo o sistema jurídico e que tem supremacia, sendo essa supremacia a superioridade hierárquica, que faz com que a gente perceba que toda e qualquer outra norma jurídica que fique no plano infraconstitucional, abaixo da Constituição, para ganhar a chancela da validade, tem que se harmonizar, tem que respeitar, não pode colidir com as normas constitucionais. Então você deve ter aí registrado que são normas dotadas de supremacia, são normas que possuem superioridade hierárquica em relação às outras, são os comandos jurídicos superiores do sistema jurídico que organizam a nossa ordem jurídica e controlam a validade dela. Tudo bem? Bom, aonde se abrigam? Olha que pergunta tola, mas tem pegadinha. Aonde se abrigam? Obrigado aí, Paty, por convidar os seus seguidores, informando dessa aula. Muito obrigado. O mesmo com a Aline Gonzaga e todos os demais que estão convidando os seguidores. Aonde se abrigam, minha linda, as normas constitucionais? Aí você vai dizer, PB, não é possível que você vai me perguntar isso. Se são normas constitucionais, né? Clariana, Claudinha, Kika, Gislene, Mick, né? Se são normas constitucionais, William, aonde que elas vão se abrigar? Na Constituição. Todavia, não obstante pareça extremamente lógico dizer isso, existem duas pegadinhas que vocês têm que ter atenção, Carol, nas provas. As normas constitucionais, de fato, em regra, se abrigam na Constituição. Só que existem duas pegadinhas para que a gente avalie aqui, que foram alvo de questionamentos em provas de concursos no ano passado e que podem vir a cair nas provas que vocês venham a realizar. A primeira dessas duas pegadinhas é a seguinte:
As normas constitucionais estão na Constituição, mas não em toda e qualquer parte da estrutura da Constituição. Se a gente voltar à aula 1 que a gente fez aqui, essa é a aula 3, a aula 1 sobre teoria da Constituição, um dos pontos da ementa era estrutura. E eu falava a vocês que a nossa Constituição tem uma estrutura dualista, preâmbulo e articulado, conjunto de artigos. As normas constitucionais, será que vocês se lembram? Elas se posicionam exclusivamente no articulado. Não existe norma constitucional no preâmbulo. O proêmio é desnudado de normatividade. Não há, portanto, norma constitucional no texto do preâmbulo. O pródromo, preâmbulo, é um texto de apresentação da Constituição, que sintetiza a essência das normas que virão no articulado e tem um papel político orientador, servindo como instrumento de orientação interpretativa para que se interpretem as normas constitucionais da maneira correta. Então, o preâmbulo não tem no seu texto normas constitucionais. Não há normas regras nem normas princípios no preâmbulo. Por isso que nenhuma lei pode ser acusada de violar o preâmbulo, porque não se viola um mero texto de apresentação que não tem normatividade. Aí vem a pergunta e prova. As normas constitucionais estão em qualquer parte da estrutura da Constituição? Não. As normas constitucionais se abrigam nos artigos, no articulado. As normas constitucionais que se abrigam no articulado se subdividem em duas famílias, e vocês vão casar essa informação com a primeira aula. Porque o articulado é dividido dualmente em duas famílias. Nós temos os artigos que abrigam as normas de caráter permanente, do artigo 1 ao 250, e temos mais de 100 artigos que abrigam as normas de caráter transitório. Então, as normas constitucionais, que vocês sabem, estão aprendendo aqui, que são dotadas de supremacia, que consiste na sua superioridade hierárquica sobre todas as demais. As normas constitucionais que estruturam e controlam todo o sistema jurídico, elas se abrigam na Constituição, mas unicamente no articulado. Ora, no articulado de caráter permanente, ora no articulado de caráter transitório. Por isso que nós temos normas constitucionais de caráter permanente, como a norma que diz que o Poder Legislativo da União é exercido pelo Congresso Nacional. Essa norma não está ali para produzir efeitos por X anos apenas. Ela não tem previsão para ter o exaurimento da sua aplicabilidade e eficácia. Então, normas de caráter permanente e normas constitucionais de caráter transitório, ok? As normas constitucionais de caráter transitório se subdividem em 3 perfis. As normas constitucionais que estão no ADCT, no título 10 da Constituição, a Constituição tem 10 títulos, o 10º título é aquele que abriga as normas de caráter transitório. As normas de caráter transitório se subdividem em 3 perfis. As normas que estão produzindo efeitos, as normas que já exauriram e esgotaram os seus efeitos e as normas que estão aguardando o momento oportuno para que produzam efeitos. Então, permitam-me explicar essa diferença entre normas constitucionais de caráter transitório com eficácia exaurida, com eficácia em andamento e com eficácia diferida aguardando o seu início. De novo, para vocês organizarem a cabecinha de vocês com essa didática que vocês já estão acostumados, com a paciência, a memotécnica aqui que eu trabalho através do processo de repetição, vocês sabem como são as minhas aulas, né? Eu digo que só não aprende quem realmente não quiser, né? De novo, as normas constitucionais não estão no preâmbulo, estão no articulado. O articulado se subdivide nos artigos de caráter permanente e os artigos com norma de caráter transitório. Por isso nós temos normas constitucionais de caráter permanente e normas constitucionais de caráter transitório. As normas constitucionais de caráter transitório, que se abrigam no ADCT, Ato das Disposições Constitucionais de Caráter Transitório,
As normas constitucionais de caráter transitório que estão no título 10 ADCT se subdividem em 3 famílias. Anotem. Normas que já exauriram seus efeitos, normas que estão produzindo efeitos e normas que estão aguardando o momento em que começarão a produzir os seus efeitos. Então eu tenho 3 perfis de normas constitucionais vocacionadas a produzir efeitos temporariamente, transitoriamente, num determinado interregno de tempo. Quando em 1988, o Constituinte disse, lá no artigo 2º do ADCT, que após 5 anos da promulgação da Constituição, seria realizada uma revisão constitucional, quando ele disse que após 5 anos, contados ali da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88, seria realizada uma revisão constitucional, aquela norma já estava ali no ADCT, norma da Constituinte originária, mas essa norma só produziria os seus efeitos, pelo menos os efeitos principais, determinar a realização da revisão constitucional, 5 anos após. E durante 5 anos aquela norma era uma norma constitucional de caráter transitório, que quando acontecesse a revisão ela se transformaria numa norma de eficácia exaurida, como ela é hoje, e ela estava aguardando o momento para iniciar a produção de seus efeitos principais. Então, entre 88 e 93, enquanto se aguardava a revisão constitucional, a gente tinha uma norma transitória que estava aguardando o início da sua eficácia. Eficácia, aplicabilidade diferida, aguardando-se o momento para o início da produção de seus efeitos. Só que a revisão constitucional aconteceu, inclusive ensejando a aprovação das famosas 6 emendas constitucionais de revisão, né? A Constituição passou por uma grande revisão, cumprido o prazo de 5 anos, os constituintes voltaram a dialogar sobre a obra produzida em 88 e resolveram aprovar 6 emendas, foram as 6 emendas constitucionais de revisão. A partir daquele momento, passou-se a falar majoritariamente, é inclusive a minha posição pessoal, como eu sou um dos que defendo que não cabe a dupla revisão, a revisão já aconteceu, a Constituição já foi revisada após 5 anos, eu sou um dos que, com a doutrina majoritária, sustento que essa norma se transformou numa norma constitucional de eficácia transitória exaurida. Acabou os efeitos. Outro exemplo, disse o Constituinte, lá nos artigos 14, 15 do ADCT, que após a publicação da Constituição, até 1990, deveria se fazer a eleição dos governadores para os novos estados da federação, o estado de Roraima e o estado do Amapá, que deixavam de ser território federal. Patrocínio, parabéns pela aprovação, muito orgulho de você, tá aprovado, irmão, você e minha multidão inteira aí, parabéns. Então, a gente tinha ali nos artigos 14 e 15, normas constitucionais de eficácia transitória, até 1990, já estavam produzindo efeitos e após se encerrar o prazo, exauriram seus efeitos. Então percebam, sem maiores dificuldades, que nós temos normas constitucionais lá no ADCT que estão esperando para produzir efeitos, que já estão produzindo efeitos e em certo momento esses efeitos se encerrarão, e aquelas que já exauriram a sua produção de efeitos e não mais produzem efeitos, tanto que elas eram transitórias, ok? Hoje eu tenho, por exemplo, uma norma, a norma que regula o ICMS nas operações interestaduais, lá no artigo 100 do ADCT, que é uma norma de caráter transitório, está no ADCT, e vai produzir efeitos até 2018, que é da repartição do ICMS, não vem o caso aqui explorar isso agora, nas operações interestaduais. Então, para a gente fechar, existem 2 tipos de normas constitucionais. As normas constitucionais de caráter permanente, que estão do título 1 ao 9, no articulado, nos artigos de 1 a 250 dos títulos 1 a 9, e as normas constitucionais de caráter transitório, que estão no título 10, ou o nosso ADCT. As normas constitucionais de caráter transitório podem ter a sua eficácia exaurida, a sua eficácia em andamento ou a sua eficácia diferida, aguardando o seu início. Maravilha? Maravilha. Tome nota de uma informação importante, que se você tivesse ela nas mãos o ano passado, você gabaritaria questões de vários concursos. Em várias questões de diferentes concursos, feitos por diferentes bancas examinadoras, apareceu a afirmativa que diz corretamente que não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Nenhuma norma constitucional é hierarquicamente superior à outra.
A supremacia das normas constitucionais significa a superioridade hierárquica que ela tem sobre as normas infraconstitucionais, mas jamais entre umas e outras. Toda e qualquer norma constitucional está no mesmo patamar hierárquico, o patamar superior, no ápice da pirâmide, no topo supremo da pirâmide. Então podem levar sem medos para as provas que vocês verem realizar, que não existe hierarquia de uma norma constitucional sobre outra. PB, uma norma constitucional de caráter permanente não é hierarquicamente superior a uma norma constitucional de caráter transitório? Não. Quando a banca faz isso é para confundir os candidatos que ainda estão verdes, faixa branquinhas. Não. PB, uma norma constitucional principiológica não é hierarquicamente superior a uma norma regra constitucional, uma norma constitucional preceitual, que é como a gente chama as normas regras, normas preceituais. Não, não existe hierarquia de norma princípio sobre norma regra. Todas as normas constitucionais têm a mesma hierarquia. Nenhuma delas é superior às demais, considerando que todas sejam normas constitucionais. PB, como é que eu devo interpretar as normas constitucionais que estão esparsas na Constituição? Eu devo interpretá-las sistematicamente, harmonizando-as, fazendo com que elas interajam, para que eu tenha o que se chama de diálogo constitucional. As normas constitucionais devem ser interpretadas sistematicamente, harmoniosamente, para que eu enxergue a Constituição na sua unidade, como um todo, que não deve ser fracionado e segmentado como se fosse um quebra-cabeça isolado em que as partes não dialogam. A Constituição tem 10 títulos, mas esses 10 títulos não são 10 compartimentos que não se comunicam. As normas constitucionais devem ser interpretadas em consonância, sistematicamente e harmonizadamente. Devo buscar a harmonização, a interpretação sistemática, a sistematização das normas constitucionais. Alguém aí, Menezes. Menezes é um dos meus sobrenomes, viu? No meio acadêmico, o pessoal me chama de Pedro Barreto, PB, há quase 20 anos. Eu sou professor há quase 20 anos. Mas eu me chamo Pedro Menezes Barreto. Alguém que é meu parente aí, está pela primeira vez aí, está gostando da aula. Que bom, fico feliz e espero poder te ajudar muitas vezes. Eu estou nesse meio há quase 2 décadas, tá certo? Se você puder depois, siga o meu Periscope, siga o meu Instagram. Meu Periscope eu botei mais cedo aí, Pedro Barreto PB, é só seguir. E o meu Instagram, anote, Pedro Barreto, Portal F3. Eu vou ficar muito honrado se você me der o privilégio de acompanhar o meu trabalho, tudo bem? Não necessariamente para elogiar, pode ser para criticar construtivamente, o que vai colaborar para o meu crescimento. Beleza? Vamos lá. Meu Periscope é esse aí, tá? Entrei aí na live e convidei meus seguidores, tá certo? Então, se alguém não segue, esse Superman aí, ó, aqui eu, PB, sou eu, tá? É só seguir, tá certo? Clica o dedinho aí em cima e segue meu Periscope pessoal. E vocês passam a acompanhar as minhas lives no meu Periscope, que tem mais de 72 mil alunos seguindo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar para as normas constitucionais, tem muita coisa bacana para a gente conversar. Meus amados, agora que a gente já sabe o que são normas constitucionais, aonde elas estão posicionadas, vem uma pegadinha sensacional, tá? As cláusulas pétreas são normas constitucionais. Vamos lá. Existe uma pegadinha fantástica, prestem atenção. Amados irmãos, seria possível encontrarmos normas constitucionais fora do corpo da Constituição? Seria possível encontrarmos normas constitucionais fora do corpo da Constituição? Rapaz, essa questão é fantástica, né? Sim, já vi que tá e aí tá respondendo, mas tem que ter cautela, tá? Aqui é preciso fazer uma diferença para quem vai fazer prova objetiva, provão, e quem vai analisar provas discursivas e provas orais de concursos públicos. Vamos lá. O Brasil adota um sentido de Constituição, que é chamada, uma classificação de Constituição, que é chamada Constituição formal. O Brasil não adota a Constituição material, é a Constituição formal. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando eu classificar as normas em normas formal e materialmente constitucionais, normas meramente formalmente constitucionais e normas meramente materialmente constitucionais, já já eu chego lá, estou caminhando para lá.
Vocês vão ver que o Brasil adota uma teoria, o Brasil segue uma escola que as normas constitucionais são as que estão na Constituição. Essa é a regra. A regra é que só é norma constitucional o que está na Constituição, no documento constitucional. Tem que ter forma de Constituição. Então, como regra, normas constitucionais são as que estão dentro do corpo do documento codificado chamado Constituição, erigido no exercício do poder constituinte originário e derivado reformador. Perfeito? Não obstante, existe uma exceção que precisa ser cuidadosamente lembrada nas provas. E é exceção. Se é exceção, não quebra o perfil de regra que a regra tem. A regra é regra, meu irmão. A exceção se chama de exceção porque ela excepciona a regra sem derrubá-la. Salvo a exceção, você mantém como verdade o que é a regra, afastando essa verdade apenas na pontual situação que é digna da excepcionalidade. Observe, a gente vem aceitando que são normas constitucionais, aquelas normas jurídicas que estão aninhadas nos tratados internacionais aprovados com o procedimento de emenda constitucional, com o procedimento para transformar uma PEC em emenda constitucional, que versem sobre direitos humanos e que sejam posteriores a 8 de dezembro de 2004, quando foi feita a reforma do Judiciário, emenda 45, que legitimou essa possibilidade de alguns tratados internacionais ganharem a equivalência de emendas constitucionais. E aí prestem atenção. A gente, há 12 anos atrás, em dezembro de 2004, há 12 anos e 2 meses, a gente aprovou no Brasil a emenda 45, que ficou conhecida como reforma do Judiciário, e a emenda 45 incluiu parágrafos novos no artigo 5º da Constituição, e o parágrafo 3º do artigo 5º veio estabelecer que se um tratado internacional, posterior a essa emenda, 2, tivesse sobre direitos humanos, 3, for aprovado no Congresso Nacional com o mesmo rito, com o mesmo procedimento formal que é exigido para aprovar uma proposta de emenda à Constituição, esse tratado, que versa sobre direitos humanos, posterior a dezembro de 2004, aprovado em 2 turnos de votação, 8 de dezembro de 2004, 2 turnos de votação em cada casa, esse tratado vai ter a equivalência a uma emenda constitucional, ok? E o que é que decorre dessa concepção? Decorre que esses tratados, que são aprovados com o rito exigido para se transformar uma PEC em emenda, que versam sobre direitos humanos e são posteriores à reforma do Judiciário, introduzida pela emenda 45 de 8 de dezembro de 2004, esses tratados se tornam equivalentes a emendas constitucionais. Eles não são emendas, eles são equiparados. Não são emendas, mas são equiparados. E as normas desses tratados são aceitas no nosso sistema jurídico como normas constitucionais. Esse é o caso excepcional em que a gente admite normas constitucionais fora da Constituição. A gente tem, para citar, o exemplo do Tratado de New York, o Tratado de Manhattan, e o seu protocolo facultativo para proteger as pessoas portadoras de deficiências. E hoje a gente está aí diante de uma... Porra, velho, o cara vinha, é um cara sem noção, né? Falar de Temer, Bolsonaro numa aula. Tá de sacanagem, né, meu irmão? Porra, vaza, brother. Toma vergonha na cara, não vem atrapalhar, não. Mala do cacete, vamos lá. Né? Então, vejam, né? A gente diz que as normas que estão nesses tratados, quais são eles que têm equivalência à emenda? Vamos lá. O Tratado de Nova York e o seu protocolo facultativo, que foram os tratados que vieram trazer uma série de proteções a pessoas portadoras de deficiência. E recentemente a gente teve o Tratado de Marrakech, que foi aprovado com o procedimento de conversão de PEC em emenda, versus direitos humanos, só que está havendo uma grande polêmica em torno do Tratado de Marrakech. Por quê?
O Congresso Nacional editou o decreto legislativo de aprovação, mas não houve a expedição do decreto executivo pelo presidente. Então, hoje existe uma discussão a respeito de se o Tratado de Marrakech já está apto à produção de seus efeitos, entendem? Considerando-se que sim, não há dúvida que o Tratado de Marrakech, aliado ao Tratado de Nova York, seriam os dois diplomas normativos construídos sob a batuta da tutela internacional dos direitos humanos, que abrigam normas constitucionais fora da Constituição. Entenderam? Repito, a regra é que normas constitucionais são as normas que estão dentro da Constituição. Porque o Brasil adota o conceito de Constituição em sentido formal. Então, uma norma que está fora da Constituição, como regra, não é norma constitucional, salvo se, estando fora, estiver nesses tratados que estou colocando. Esses tratados, que são os tratados que versam sobre direitos humanos, tratados que são aprovados após a emenda 45 e tratados que foram aprovados com o mesmo rito, eu estou falando 10 vezes, velho, não só para o OAB, para qualquer prova objetiva. OAB, delegado de polícia, procuradoria, AGU, qualquer prova objetiva. Normas constitucionais são as normas que estão na Constituição, essa é a verdade. Salvo as normas que estejam em tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, aprovados com o mesmo rito para transformar PEC em emenda, posteriores a 8 de dezembro de 2004. Beleza? Beleza. Qual é a regra? Uma norma que está fora da Constituição é norma constitucional? Não. Ela não é norma constitucional, ela é norma infraconstitucional, hierarquicamente inferior. Mas se estando fora da Constituição, no meio de 1 milhão de normas que estão ali, ela for aquela agulhinha do palheiro que está no Tratado de Manhattan, no Protocolo Facultativo, no Tratado de Marrakech, aí essa é norma constitucional. Ela quebra a regra, que continua rígida a existir com a sua normal regularidade. Estamos juntos? Estamos juntos. Bom, vamos lá. Existem algumas classificações que são muito perguntadas sobre normas constitucionais em provas. E eu queria trazer para vocês, pelo menos, 3 grandes classificações que foram muito trabalhadas no ano passado. No ano passado, nós tivemos muitas questões em diversas provas, defensoria, MP, magistratura, carreiras fiscais, tribunais e trabalhistas, prova da OAB, diversos concursos de carreiras policiais, que essa questão que eu vou tratar agora foi abordada. Você pega provas elaboradas no passado pelo CESP, pela FGV, pela FCC, pela ESAF, e vocês verão que essas questões que eu vou falar agora foram abordadas por diversas bancas. A primeira dessas normas é aquela que diz assim, a primeira classificação, eu vou pedir que parem aí o diálogo, por gentileza, que está atrapalhando, tá? Para não precisar bloquear as pessoas aí, tá? É de uma profunda indelicadeza quando você escreve alguma coisa na tela durante a live, porque me obriga a ler enquanto eu estou falando e me força a parar o raciocínio para ler, né? E é bem delicado isso, né? Então vamos continuar. A galera que está acostumada já aqui com a aula sabe que o nível da minha aula, o nível das minhas lives no Periscope é 0 brincadeira e foco, como se fosse uma aula ao vivo. Eu não paro minha vida para ficar aqui uma hora dessa da noite com meus filhos me esperando para deitar na cama com eles para dormir. Meus filhos, criancinhas pequenas, para estar aqui para nego ficar fazendo gracinha aí na live. Não faz nenhum sentido. O que faz com que as pessoas sigam as minhas lives e faz com que o meu Periscope seja maior do que quase todos os professores do Brasil, salvo do Lenz e do Sanches, é essa seriedade do nosso trabalho. Beleza? Então mantenhamos a postura. Aula top, vocês aprendem e vão passar nas provas. 0 pergunta, 0 comentário, 0 interrupção. Vamos lá. Mila, beijo pra você, quero te ver em Aju, hein? Vamos lá, vamos embora. Então, rapaziada, prosseguindo aqui. A primeira classificação é a que divide as normas constitucionais em 2 categorias. Primeiro, minha amada amiga professora Beatriz Abraão. Bia, um beijo. Primeiro, as normas formal e materialmente constitucionais. É dizer, as normas que são ao mesmo tempo formal e materialmente constitucionais. Então vamos lá. Normas formal e materialmente constitucionais é a primeira categoria. E aí
professora Bia Abraão, professora de processo penal lá do Portal F3, que está aí na live, essa mega advogada criminalista aqui do Rio de Janeiro, que broca tudo, porra, faz vagabundo morrer de medo, né? A mulher é o cão, né? E a segunda categoria, anotem, que é a categoria das normas meramente, formalmente constitucionais. Vamos de novo? Eu tenho duas categorias de normas constitucionais. Anotem, porque isso caiu muito nas provas de 2016. De um lado, aquelas que eu chamo de normas formal e materialmente constitucionais. Elas têm as duas qualidades, são formalmente e materialmente constitucionais. Mas eu tenho aquelas normas que somente são formalmente constitucionais, não tem materialidade de norma constitucional. São normas meramente quer dizer apenas, exclusivamente, formalmente constitucionais. Então, as normas formal e materialmente constitucionais ou as normas meramente formalmente constitucionais. Então, toda e qualquer norma constitucional se subdivide nessas duas possibilidades. A imensa maioria, pode inclusive botar um asterisco aí, a regra de ampla dominação, a regra imensa é que quase todas as normas constitucionais são normas formal e materialmente constitucionais também. E poucas normas constitucionais, uma minoria, é que são as normas, meu amigo Frank, poucas são as normas que são normas meramente formalmente constitucionais, que são aquelas que não têm materialidade constitucional, ok? Então preste atenção, para eu dar uma pegadinha aqui e depois começar a explicar. Preste atenção. Gente, toda norma constitucional se enquadra em um desses dois perfis. Ou ela é formal e materialmente constitucional, ou ela é apenas formalmente constitucional. Beleza? Agora vocês vão anotar uma pegadinha ninja. Pegadinha ninja. As chamadas normas meramente materialmente constitucionais, acredite, não são normas constitucionais. As normas que a gente chama de normas meramente materialmente constitucionais, elas não têm forma de Constituição. Ainda que tenham um conteúdo, uma norma que está fora da Constituição. Isso derruba muita gente em prova, porque o cara chega na prova e vê o nome. Norma apenas materialmente constitucional. Norma meramente materialmente constitucional. Isso é uma norma legal, é a norma infraconstitucional. É a norma de uma medida provisória, é a norma de uma lei ordinária complementar que tem conteúdo bom o suficiente para que pudesse estar na Constituição, mas não está. Mas não está. Então, as normas meramente materialmente constitucionais não são normas constitucionais. Elas são normas infraconstitucionalmente constitucionais. Olhem que pegadinha e como ela veio derrubando muita gente nos últimos certames. Então vamos raciocinar, eu vou repetir, vocês já estão acostumados, o processo de repetição, para reoxigenar a mente e fazer a reafirmação da informação. Vamos lá? Eu tenho normas que são constitucionais e as que não são. As normas constitucionais se dividem em dois perfis. Normas formal e materialmente constitucionais e normas apenas formalmente constitucionais. Obrigado, Geraldão. Obrigado. E o que se chama na doutrina, que eu vou explicar, de normas meramente materialmente constitucionais, não são normas constitucionais. Ok? São normas infraconstitucionais. Aprende. A gente diz que uma norma tem forma de Constituição quando ela é gerada através do exercício do poder constituinte. A gente diz que uma norma tem forma de Constituição quando ela é emanada. Marquilane passou comigo na segunda fase constitucional do exame retrasado. Um beijo, meu lindo, orgulho de você. Fiz foto com ela nesse fim de semana aqui, veio assistir a pós-graduação aqui no Rio. Ó, a Vanessinha Portela, que passou na segunda fase tributária. Que legal ver meus ex-alunos aqui estudando para concurso, que bacana. Vamos lá. Então, preste atenção. A gente diz que uma norma tem forma de Constituição. Uma norma é formalmente constitucional quando ela é gerada pelo poder constituinte. Seja o poder constituinte originário, então aquela norma que surgiu ali na Assembleia Nacional Constituinte em 88, seja a norma gerada, valeu Taizinha,
pelo poder constituinte derivado reformador. A norma oriunda de emenda constitucional. Então, eu digo que a norma tem forma de constituição quando ela é constituída, construída pelo exercício do poder constituinte. Então, ou ela veio da Assembleia Constituinte originária, ou ela veio de uma emenda constitucional. Ela está na Constituição. A norma que está na Constituição, eu chamo de norma formalmente constitucional. Só que aí eu pego as normas formalmente constitucionais e subdivido em normas formal e materialmente também, e normas meramente formalmente constitucionais. E aí o que é que eu vou me perguntar? Essa norma que foi colocada na Constituição, seja por uma emenda constitucional, seja na Assembleia Constituinte originária, essa norma que está ali, e se está ali, tem forma de Constituição, é formalmente constitucional. Ela tem um conteúdo que justifique que ela esteja ali? Será que essa norma que foi colocada na Constituição tinha que realmente estar ali? Será que essa norma tem a importância suficiente para merecer estar abrigada na fonte mais importante do ordenamento jurídico? Será que essa norma tem densidade estrutural, importância orientadora, controladora? É uma norma matriz, é uma norma que orienta a formação do sistema jurídico para estar na Constituição? Será que essa norma recai sobre o objeto de uma Constituição? Lembra da aula 1, objeto da Constituição? Reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais, organização dos pilares centrais do Estado, dos poderes e do governo. Será que essa norma é uma norma realmente digna de estar na Constituição pelo seu conteúdo, pelo seu perfil? E aí você vai chegar a uma conclusão. Em regra, o Constituinte só coloca na Constituição normas que devem estar ali. Você não vai presumir que o Constituinte vai encher na Constituição, vai enxertar a Constituição de normas que não merecem estar ali. A regra é que as normas que estão na Constituição e, portanto, têm forma de Constituição, a forma, o invólucro, a roupa, a fonte em que elas estão abrigadas é a Constituição, elas têm um conteúdo que justifica que ali estejam. É por isso que a gente diz que, em regra, as normas constitucionais são normas formal e materialmente constitucionais. Não obstante, às vezes o Constituinte se equivoca e faz escolhas infelizes. Quem muito bem falou sobre isso na aula 1, parte 2, que eu ainda estava nos Estados Unidos fazendo essa aula para vocês, eu falei, foi um grande jurista alemão, constitucionalista alemão, chamado Carl Schmitt, quando apresentou a sua visão, que consagrou o que no Brasil a gente chama de sentido político da Constituição, quando Schmitt disse que só deve ser considerada norma constitucional as normas que emanam das decisões políticas fundamentais. E se a norma emana de uma decisão que não é uma decisão política fundamental, ela, ainda que esteja na Constituição, não deveria ser considerada norma constitucional. E às vezes o Constituinte toma decisões equivocadas e traz para dentro da Constituição normas que não precisariam estar ali. Não tem uma importância suficiente para estar ali. Não recai sobre um objeto que é o verdadeiro objeto de uma Constituição. Qual é o exemplo dado em relação à Constituição brasileira, em todos os livros, e cai em todas as provas, de norma formalmente constitucional que não tem conteúdo suficiente para justificar sua presença na Constituição? A norma referente ao Colégio Pedro II. Qual era a necessidade de dizer o local em que tem que funcionar o Colégio Pedro II? Nenhuma. Isso não interfere na forma de Estado, na forma de governo, no sistema de governo, no regime de governo, na separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, na declaração e proteção dos direitos fundamentais. Então, é um perfil de norma que é constitucional, porque está na Constituição, é uma norma com forma de Constituição, mas não tem materialidade suficiente, entendem? Então, a gente diz que as normas constitucionais, que são as normas que estão na Constituição, feita a ressalva já em relação aos tratados, ok? As normas constitucionais são as normas que estão dentro da Constituição, essa é a regra, e elas se subdividem em normas formal e materialmente e em normas apenas meramente formalmente constitucionais. E aí é óbvio que vocês sabem que quando vocês estudam comigo, eu faço um esforço muito grande para que vocês não fiquem decorando, para que vocês entendam. E eu uso várias ferramentas, né, de formação do raciocínio, de sedimentação neurológica do raciocínio, né? Uso o processo de repetição bastante para que vocês assimilem entendendo. Porque quem decora o tempo tira. Aquilo que você decora é bem perecível, é sorrateável pelo tempo. Aquilo que você aprende, raciocina e entende, não há como se retirar. O tempo não tira o que a gente aprendeu.
Você pode dizer, eu posso até esquecer. Mentira, você deixa guardadinho ali na memória periférica. Se fizer um trabalho de oxigenação, volta para a memória de uso contínuo, né? Então preste atenção aqui, tá? Vamos pela lógica, vamos raciocinar. Vocês acham que quando o Constituinte está fazendo a Constituição do seu país, ele vai ficar colocando na Constituição normas que não tem que estar ali? Não, isso é uma infelicidade pontual. Por isso que a gente diz que as normas meramente formalmente constitucionais são normas de caráter excepcional. A regra, e é extremamente óbvio perceber isso, é que as normas constitucionais são normas formal e materialmente constitucionais. Por isso se dizer que dentro de uma análise do perfil das normas constitucionais, prevalece em quantidade, em intensidade, as normas formal e materialmente constitucionais, em detrimento das normas meramente formalmente constitucionais que estão em minoria em qualquer Constituição de qualquer país do mundo. Não é fácil perceber isso? E aí vem uma pegadinha danada, que aí a galera toda, Diegão e a rapaziada toda aí, a gente não pode dar mole pra banca não, meu irmão. A banca entra de sola com essa pegadinha que eu vou dar agora. Olha que pegadinha covarde, eu quero ver se vocês estão atentos na aula, hein? Vem cá, PB. Então, se porventura eu tenho muito mais normas formal e materialmente constitucionais e muito menos normas, muito poucas normas, às vezes uma só, apenas formalmente constitucionais. Se as normas formal e materialmente constitucionais têm um conteúdo mais importante, que é um conteúdo digno, que justifica que elas estejam na Constituição, eu poderia dizer que normas formal e materialmente constitucionais são hierarquicamente superiores às normas meramente formalmente constitucionais? Será que eu poderia estabelecer entre essas normas constitucionais uma relação de hierarquia? Lembram o que foi que a gente falou aqui? Lembra, Tiagão, o que foi que a gente falou aqui mais cedo? Lembra, Felipão? A gente falava pouco, Brunelli, que não existe hierarquia entre normas constitucionais. Acreditem vocês ou não, a norma do Colégio Pedro II tem a mesma posição hierárquica do artigo 5º, com seus 78 incisos e 4 parágrafos. O parágrafo 4º do artigo 60, que consagra as cláusulas pétreas, tem a mesma posição hierárquica da norma do Colégio Pedro II. Estão na Constituição, no topo da pirâmide, tem a mesma supremacia. Tudo bem? Então, cuidado nas provas, porque não existe superioridade hierárquica, não existe hierarquia de normas formal e materialmente constitucionais sobre normas meramente formalmente constitucionais. Agora, vamos lá, para a gente chegar na pior pegadinha de todas. Essa, ano passado, não tenho dúvida que deve ter sido a que mais fez gente que errar questão em prova. Minha gente, as normas que estão fora da Constituição, logo, as normas infraconstitucionais, feita a ressalva, mais uma vez, ao já comentado caso excepcional de que normas que estão em tratado de direitos humanos posteriores à emenda 45, aprovados com o rito de PEC virando emenda, são normas constitucionais, ok? Tratado de Nova York, protocolo facultativo, tratado de Marrakech, ponto. Vamos lá. As normas que estão fora da Constituição, ressalvada apenas essa excepcional situação dos tratados, as normas que estão fora da Constituição são normas abaixo dela. São normas infraconstitucionais. Aqui estão as normas constitucionais, na Constituição. As formal e materialmente e as meramente formalmente constitucionais. Aqui abaixo estão as normas infraconstitucionais. Só que às vezes a gente olha para as leis e vê normas tão boas, tão densas, tão completas, com a capacidade vetorial, orientadora, tão incrível na linha de organização dos poderes, do Estado, do governo ou dos direitos fundamentais, que a gente olha e diz, essa norma tranquilamente poderia ter sido veiculada por uma emenda constitucional e poderia virar um novo inciso no artigo 5º, no artigo 150, no artigo 170. Então, essa norma infraconstitucional tem materialidade, tem conteúdo forte o suficiente para justificar que ela pudesse estar dentro da Constituição, mas não está. Então, ela não é uma norma constitucional. Ela é uma norma que tem apenas uma materialidade que legitimaria que ela estivesse na Constituição,
mas ela não está na Constituição. Essa norma infraconstitucional, que tem conteúdo que justificaria a sua inclusão na Constituição, é a que a gente chama de normas meramente materialmente constitucionais. Normas meramente materialmente constitucionais. E aí, eu quero treinar com vocês aqui dois perfis de questionamentos que, quando se chega na prova oral de um concurso e esse tema é sorteado, você pode ter certeza absoluta. Deixa eu ver para você, Kevin. Meu cachorro querendo passar aqui. Pronto, papai. Que a pergunta vem. Eu não sei quantas provas orais de concurso vocês já viram. Eu já vi mais de 100 nesses quase 20 anos ensinando, preparando candidatos para concursos e para exame de ordem. Mais de 100 provas orais. Aqui no Rio de Janeiro, só de MP, magistratura e defensoria, já foram umas 30. Né? PGR, as últimas 4 ou 5 eu estava lá assistindo. Né? Acho que eu não podia receber as gravações. Então já vi, ou pelo menos ouvi a gravação, de umas 100 provas orais de concursos públicos. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. A chance é de quase 100% da banca lhe fazer duas perguntas. A primeira. Existe hierarquia entre normas meramente formalmente constitucionais e normas meramente materialmente constitucionais? Existe alguma relação de hierarquia entre normas meramente formalmente constitucionais, normas apenas formalmente constitucionais, e normas apenas materialmente constitucionais? E muita gente roda nessa, porque esquece que as normas meramente materialmente constitucionais não são normas constitucionais, são normas infraconstitucionais. E a gente já aprendeu que existe superioridade hierárquica de todas as normas constitucionais sobre todas as normas infraconstitucionais. Então, olhem que interessante. Concordem comigo, aprendendo didaticamente que as normas meramente formalmente constitucionais, parênteses, que são normas constitucionais, são hierarquicamente superiores às normas meramente materialmente constitucionais, parênteses, que são normas infraconstitucionais. Anote isso nos seus apontamentos aí, registre no seu caderno, aqui do nosso Eu Amo Constitucional. Registre isso, que isso é pergunta certa de prova oral de concurso e pode vir como uma afirmativa em qualquer prova objetiva. Letra A, B, C, D na prova da OAB, F, V na prova da CESP, certo ou errado? Normas meramente e formalmente constitucionais são hierarquicamente superiores a normas meramente materialmente constitucionais. Verdade. Por quê? Porque as normas meramente, formalmente constitucionais são normas constitucionais. E as normas meramente, materialmente constitucionais não são normas constitucionais. E toda norma constitucional é hierarquicamente superior a toda norma infraconstitucional. Vocês entenderam? Então, olhem para as minhas mãos. Minha mão esquerda do relógio é a Constituição. Aqui, todo o direito objetivo é escrito abaixo da Constituição, ok? Toda norma que está aqui na mão do relógio é hierarquicamente superior a toda norma que está aqui, independente do nome que a gente der. Então, toda norma que está aqui na Constituição é hierarquicamente superior a toda norma que está aqui embaixo. E qual é o nome que eu dou para as normas que estão aqui em cima? Ou eu chamo de normas formal e materialmente constitucionais, ou eu chamo de normas meramente e formalmente constitucionais. Todas elas que estão aqui em cima são hierarquicamente a todas essas, inclusive as normas meramente materialmente constitucionais que estão aqui. Entenderam? Essas normas que estão aqui embaixo ficam abaixo das que estão aqui em cima. Aqui é a Constituição, aqui são as leis. As normas legais não têm a mesma força das normas constitucionais. Então, toda norma que está na Constituição é hierarquicamente superior às normas que estão aqui embaixo. Não foi assim que a gente viu no começo dessa live? Que as normas constitucionais têm supremacia, e a supremacia consiste na superioridade hierárquica. Então, as normas constitucionais são sempre hierarquicamente superiores às normas infraconstitucionais. Eu posso dar quantos apelidos eu quiser para as normas constitucionais. Norma banana, norma abacaxi ou norma abacate. Vai ser hierarquicamente superior a todas as normas que estão aqui. Só que eu não chamei de norma banana, abacaxi ou abacate. Eu chamei de norma meramente e formalmente constitucional ou de norma formal e materialmente constitucional. Todas elas são normas constitucionais e quaisquer delas
tem superioridade hierárquica a todas essas, que são normas infraconstitucionais, independente do nome que eu der. Eu posso chamar isso de X, isso de Y. X será hierarquicamente superior a Y. Eu posso chamar isso de bola, isso de quadrado. Bola será hierarquicamente superior a quadrado. Se eu chamo algumas das normas que estão aqui embaixo de normas meramente materialmente constitucionais, elas estão aqui embaixo, elas não são normas constitucionais. Elas são hierarquicamente inferiores a todas as normas que estão aqui em cima. Perceberam? Por isso que eu pedi para vocês anotarem que normas meramente, formalmente... Oi, Cleusa, depois de 2 vezes trabalhista, passei com o PB, foi o quê? Foi tributário ou foi constitucional que você veio? Rapaz, eu tive nesse exame mais de 200 alunos que mudaram de matéria na repescagem e vieram comigo para tributário. E uns 80 a 100 que vieram para constitucional. Eu acho que passou todo mundo, velho. Rapaz, o que eu recebi de depoimento aqui, velho, no meu Instagram, no meu WhatsApp da galera. Caralho, PB, tomei pau 4 vezes em penal, fui para tributário, passei com você de primeira. Aí, tributário, aí mais uma, Cleusa, foi em trabalho, né? 2 vezes tomou pau em trabalho, foi pra tributário e passou. Rapaz, eu tive a menina que mandou, é que eu fico com medo de postar um negócio desse no Instagram e nego achar que eu tô querendo escaldar as outras matérias e criar um mal-estar com outros professores. Mas eu tive um depoimento tão lindo, velho, tão lindo, de uma menina que mandou uma mensagem pra mim hoje no Instagram, no meu Instagram privado, no inbox. Professor, perdi 4 vezes seguida na segunda fase de penal, tomei pau em 2 repescagens seguidas. Na última, eu fiz agora a primeira fase, em novembro, passei, mudei, fui para tributário e agora passei, fechei a prova toda com o senhor. Porra, velho, não dá orgulho? A menina que me falou que nunca tinha lido um livro de tributário na vida e em 50 dias eu treinei a menina para passar e a menina fechou a prova toda, depois de tomar pau 4 vezes fazendo a segunda fase de penal. Puta que eu pariu, né? É para dar muito orgulho, não é isso? Bom, então, vamos lá, devagarzinho, né? Então, rapaziada, olhe bem, para a gente fechar isso aqui. Acho que ficou clara essa primeira pegadinha que eu queria colocar. Normas apenas formalmente constitucionais são hierarquicamente superiores às normas apenas materialmente constitucionais, correto? E aí se a banca quiser pegar no seu pé e perguntar assim, vem cá, existe hierarquia entre as normas formal e materialmente constitucionais e as normas meramente formalmente constitucionais? Não, porque todas elas são normas constitucionais. Então aqui dentro do relógio, todo mundo que estiver aqui dentro está na mesma posição hierárquica. Ninguém é hierarquicamente superior ao outro. E todo mundo que está aqui dentro é hierarquicamente superior a todo mundo que está aqui embaixo. Acho que vocês estão prontos para fazer provas nesse assunto. Eu vou agora passar adiante. Eu vou passar a falar de uma segunda classificação. Normas constitucionais de caráter vedatório e normas constitucionais de caráter mandatório. Vamos lá, Mike? Vamos lá, Rick? A diferença entre normas constitucionais de caráter vedatório e normas constitucionais de caráter mandatório, tá certo? Então anotem no caderno. Anota aí, Jocilane. Jocilane está lá em São Paulo. Normas constitucionais de caráter vedatório versus normas constitucionais de caráter mandatório. Beleza? Lembrando aí a galera do Coaching Exame de Ordem, que amanhã tem revisão comigo ao vivo, hein? Amanhã eu faço uma puta revisão. Vou falar de vários assuntos com vocês de administrativo, tributário, direitos humanos, ética, constitucional. Amanhã a gente está ao vivo pela área do aluno de vocês matriculados pelo site do Portal F3. Amanhã tem uma puta revisão pelo site do Portal F3 para a galera do CEO, do Coaching Exame de Ordem, ok? É de tarde, eu não me lembro de cabeça o horário não, foi Dani que fechou minha agenda, mas tá lá divulgado para vocês lá nos grupos do WhatsApp, na área do aluno, no tutorial, né? Foi enviado por e-mail hoje avisando, tá? 15 horas, horário de Brasília, isso. Tá? 15 horas, horário de Brasília, amanhã, revisão para a galera do Coaching Exame de Ordem, ok? Maravilha? Não deixem de me assistir, tá certo? Vai ser uma revisão fodástica amanhã. Amanhã eu vou entrar rasgando com civil, consumidor, processo civil, ética internacional, humanos, tributários. Vocês vão fazer uma prova amanhã comigo, meu irmão. Amanhã eu quero ver se vocês estão preparados mesmo. Quem é que tá dando raça estudando e quem é que tá de mimimi, de caosinho, fingindo e brincando com sucesso, brincando com o futuro. Né? Então amanhã vai ser tiro, porrada e bomba. Tá certo? Ao vivo pelo site do Portal F3. Vamos lá. Voltando. Galerinha, qual é a diferença entre normas constitucionais de caráter vedatório e normas constitucionais de caráter mandatório? Vejam bem, as normas constitucionais de caráter mandatório são as normas que
impõe ao Estado que cumpra certas políticas públicas em prol de certas finalidades que o Constituinte entende que devem ser alcançadas. Normas de caráter, olha o nome, mandatório. São normas com as quais o Constituinte manda. Ele dispara um comando imperativo de caráter ordenatório que ordena um fazer, um dar ao Estado. São as normas constitucionais que impõem ao Estado uma obrigação de fazer. A execução de certa política pública, o cumprimento de certo programa social. Por exemplo, quando eu digo que os municípios devem executar a política urbana, eu tenho ali, no artigo 182, normas constitucionais, uma norma constitucional de caráter mandatório. Quando eu digo que municípios, estados, Distrito Federal e União, em competência comum, devem fornecer acesso à saúde para as pessoas da população, eu tenho normas de caráter mandatório. Quando eu digo que os estados devem entregar 25% de toda a receita arrecadada com ICMS aos seus municípios, eu tenho uma norma de caráter mandatório. Ó, grande Chico Martelo de Tó, meu aluno na pós de tributário, de advocacia tributária. Sábado estava lá assistindo minha aula de direitos humanos e tributação. Foi foda a aula sábado, hein, Chico? A aula foi cavalar sábado, hein? 8 horas de tiro, porrada e bomba, hein? Então, vamos lá. Então a gente diz que as normas constitucionais de caráter mandatório são essas normas que impõem ao Estado o dever de cumprir certas políticas públicas para saciar determinados interesses que o Constituinte entendeu que precisam ser satisfeitos. Então, quando eu digo que o ICMS tem que destinar, que o Estado tem que destinar 25% do ICMS para os seus municípios, é porque eu quero saciar uma finalidade, o equilíbrio na distribuição da receita tributária entre estados e municípios. Quando eu digo que os municípios devem executar a política urbana e prestar os serviços públicos de interesse local, é porque eu quero saciar um interesse, proteger direitos fundamentais da população. Quando eu digo que o Estado deve fornecer a segurança pública, é porque eu estou preocupado com a proteção da incolumidade pública, do patrimônio público e da saúde e integridade física das pessoas e do próprio patrimônio privado. Então, para que diferentes potenciais finalidades se alcancem, o Constituinte edifica normas de caráter mandamental, que mandam que o Estado cumpra certas políticas públicas, cumpra certos programas, ora destinados a preservar. Porra, cara, insistindo que teimosia, ficar escrevendo, perturbando, porra, pelo amor de Deus. Manda pergunta depois no meu Instagram, não fica parando, insistindo, tá vendo que eu não estou respondendo? Tá, paro a aula. Você faz isso no meio de uma palestra? Se estiver no meio de auditório com 500 pessoas, você levanta a mão e fala junto com o professor? Porra, bicho, tá na pauta, vou falar. Não fica atrapalhando a aula não, bicho, porra. Então vamos lá, se liga. Então é o mesmo que no meio de uma palestra, no auditório show, a pessoa do nada sai começar a falar junto com o palestrante e todo mundo do lado olhando, porra, que cara de pau, velho. Não é? Pelo amor de Deus. Já pedi, não interrompe a aula. Então vamos lá. Então, as normas de caráter mandatório são essas normas que o Constituinte edifica. E, não fique irritado não, tá tudo de boa, tá na moral. Às vezes é até bom pra pessoa se ligar, às vezes não fez nem por mal. Às vezes fez porque tá a primeira vez, não sei, tá pela primeira vez aqui. E é a galera que já é cascuda, fica puta da vida. Quem fica puta é o aluno. Eu, se fosse velho, quando eu era aluno, que tinha aqueles caras mala. Porque tem aluno mais mala do que o cara que fica no meio da aula fazendo pergunta o tempo inteiro, velho. Um dia, meu irmão, eu cheguei no curso e não tem noção. Foi uma confusão que deu, velho. Porra, eu pagava caro a escola do Ministério Público, eu era aluno. E o cara fazia 15 perguntas por aula, meu irmão. Eu chegava em casa com o meu gravador da aula, era a voz do cara na fita o tempo inteiro. Ah, meu irmão, um dia eu cheguei na coordenação e falei, o negócio é o seguinte, ou você tira esse cara da sala, ou eu vou fazer aqui um abaixo-assinado com geral, pra geral sair da porra da sala, meu irmão. Porra, todo mundo pagando, todo mundo aqui estudando sério, levando essa porra a sério, e o cara fica ali fazendo 15 perguntas na aula, porra, atrapalhando a porra do professor por educação, ficava respondendo um dia. O professor era ninguém menos que José dos Santos Carvalho Filho. Carvalhinho, que é meu padrinho.
Eu cheguei para ele e falei assim, Carvalho, não tem mais condição. Eu sei que você é um cara gentil, um cara educado, mas ou você dá uma cortada nesse cara, ou a gente vai juntar ele ali no corredor, meu irmão. Porque todo dia é essa porra, o cara chega aqui, faz 15 perguntas e para a porra da aula, e todo mundo na vibe, anotando as dúvidas no cantinho, para depois tirar as dúvidas, estudando, pegando o livro, perguntando no final, e porra, maluco, e o cara perturbando. Aí um dia eu cheguei lá, meu irmão, intimei o cara, falei, pronto, o negócio é o seguinte, você tá sendo inconveniente, e a galera que tá aqui é uma galera cascuda, que estuda 3, 4 anos, ninguém tá aqui de bobeira, nego casado, nego com filho pequeno, nego que vendeu carro, nego que tá investindo numa aprovação, e tá todo mundo aqui focado, quando a gente tem dúvida, a gente anota para no final da aula perguntar, e se não der para perguntar, a gente vai pros livros estudar, meu irmão, a gente tem grupo de estudo, vai pra biblioteca, agora, porra, a aula inteira você perguntando, e em regra o cara perguntava que ele já sabia a resposta. Foda, né? Mas enfim, vamos voltar, todo mundo na vibe, não é isso? Simbora. Então, acho que ficou claro para todos o que é norma constitucional de caráter mandatório. É a norma que impõe ao Estado uma obrigação de fazer, uma obrigação de dar. PB é obrigação de dar, sim. Quando eu digo que o Estado deve fornecer medicamentos, obrigação de dar. Quando eu digo que o Estado deve prestar o serviço de saúde pública, galera de Macapá, obrigação de fazer. Quando eu digo que o Estado deve disponibilizar alimentação para pessoas desamparadas matando a fome, obrigação de dar. Quando eu digo que o Estado deve manter em funcionamento escolas públicas oferecendo ensino, acesso ao ensino fundamental a crianças, obrigação de fazer. Perceberam? Então, normas constitucionais de caráter mandatório são normas que impõem ao Estado obrigações positivas, que no direito civil a gente aprende a catalogá-las como obrigações de dar e obrigações de fazer. Não avançando aqui em subdivisões, obrigação de dar, restituir, entregar, ok? Dar e fazer. Bom, vamos lá. Qual é a correlação com os direitos de segunda dimensão? Total. Plena. A correlação das normas de caráter mandatório com os direitos de segunda dimensão é imensa. Porque os direitos de segunda dimensão são os direitos econômicos, sociais e culturais, que exigem do Estado exatamente o cumprimento de políticas públicas satisfativas desses direitos, concretizadoras, efetivadoras desses direitos. Então, quando eu pego direitos sociais como educação e saúde, lazer e assistência, previdência, eu preciso que o Estado cumpra programas, entregue bens para que esses direitos se efetivem. Então, quanto mais eu quero numa Constituição proteger direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, maior será o volume de normas de caráter mandatório que eu terei nessa Constituição. Agora, que fique claro que nem toda norma de caráter mandatório é uma norma direcionada a proteger a efetividade de direitos de segunda dimensão. Quando eu falei da norma de repartição de receita tributária que impõe aos estados entregarem 25% do ICMS aos municípios, entregarem 50% do IPVA aos municípios, a norma que impõe à União entregar 44%, 21,5% mais 23,5%, 45% da receita do imposto de renda e do IPI para o Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Apoio ao Projeto de Desenvolvimento nas regiões menos favorecidas do país, eu estou falando, são 48% na verdade, desculpem, 23,5% com 21,5%, 45% com 3%, 48%. 48% da receita do imposto de renda e do IPI não fica com a União. A União é obrigada a destinar para ser repartido com os municípios, com os estados, DF e alguns programas de desenvolvimento social, socioeconômico em regiões menos favorecidas. Sudã, Sudene, Sudeco, são normas de caráter mandatório e não tem direcionamento para a efetivação de direitos fundamentais de segunda dimensão. Aqui o que está em jogo é o equilíbrio da federação e a preservação da forma federativa de Estado. Tudo bem? Maravilha. Bom, e o que são normas de caráter vedatório? São as normas que proíbem, que impõem proibições, que impõem vedações aos entes federativos. Né? Então, por exemplo, salvo nos casos autorizados excepcionalmente na Constituição, é vedado a um ente federativo fazer intervenção no outro ente. Salvo os casos admitidos na Constituição, é vedada a intervenção federal na governabilidade dos estados e DF, uma norma de caráter vedatório. A União não deve intervir, não deve destituir a autonomia, não deve destituir a autogovernabilidade, a autoadministração de um estado membro, de um município, salvo naquelas hipóteses previstas na Constituição. Por exemplo, violação aos princípios sensíveis da Constituição,
cabe a intervenção federal, requerida pelo PGR, através da DIN interventiva, lá no Supremo, que autoriza, e o presidente pode pedir o decreto. Então, a gente diz que, salvo os casos excepcionais que legitimam a quebra da regra, a regra é a vedação de intervenção de um ente maior na autonomia do ente menor. Por exemplo, está escrito lá no artigo 151 da Constituição, inciso 3, é vedado à União conceder isenção de tributos dos estados. Né? Ô Flavinha, então é vedado à União, é Flavinha que está aí? Acho que foi, né? É vedado à União conceder isenção de tributos dos estados, norma de caráter vedatório. É vedado ao Estado, e aí, Fal, é vedado aos estados interferir, subsidiar, financiar as igrejas, artigo 19, inciso 3, percebe? É vedado aos 4 entes federativos cobrarem-se impostos reciprocamente sobre seus patrimônios, rendas e serviços. Artigo 150, inciso 6, alínea A. Percebam, meus amados, que surgem diversas normas na Constituição que, ao contrário das normas de caráter mandatório que impõem ao Estado obrigações positivas, as normas de caráter vedatório, elas impõem ao Estado obrigações negativas, obrigações de não fazer, prestações negativas, abstenções. Tudo bem, meus amados? Maravilha. Minha amiga Jana, que está lá no Acre, me assistindo agora aí, Jana Brasil, lá de Rio Branco. A gente vai se ver agora em março, que eu farei o meu aulão aí no Acre. Tudo bem? Vamos lá, galera do Coach Exame de Ordem Turma Intensiva é na área. Que grupo animado, aquele grupo lá, é o G2, o G3 e o G4 da Turma Intensiva. Grupo top. Vamos nessa? Vou a Maceió sim. Vou a Maceió. Tá? Bom, agora eu vou falar da mais importante classificação. A mais importante. Agora eu vou falar, anote aí, das normas autoexequíveis e as normas não autoexequíveis. As normas autoexequíveis a gente vai chamar de normas de aplicabilidade direta e imediata. Então, eu vou falar com vocês de normas autoexequíveis versus normas não autoexequíveis. As normas autoexequíveis, a gente vai chamar de normas de aplicabilidade direta e imediata. Vou para o Mato Grosso, Túlio, vou estar aí. Já as normas não autoexequíveis, a gente vai chamar de normas de aplicabilidade diferida, adiada, postergada, diferida e indireta. Então vamos anotar para que eu possa explicar. Vamos lá? Vini Uraitan de Cuiabá. E aí eu digo para vocês o que é que eu já confirmei nessa minha jornada aqui no Brasil, agora em fevereiro e março, aonde eu estarei. Felipe Gondinha, um beijo, meu irmão. Vamos anotar? Nós temos as normas constitucionais não autoexequíveis, que foram essas últimas que eu falei, normas constitucionais não autoexequíveis, que são as normas de aplicabilidade diferida e indireta. Então anotem, normas não autoexequíveis têm aplicabilidade diferida e indireta, e ao contrário, meu amigo Guizan, lá de Belém, as normas autoexequíveis, que tem a sua aplicabilidade direta e imediata. Direta e imediata. Tudo bem? Normas autoexequíveis, aplicabilidade direta e imediata. Já anota aí, já aproveita que vocês estão anotando para a gente fazer um caderninho top dessa aula 3 aqui. Aproveita que vocês estão anotando. As normas autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata se subdividem em 2 famílias. As 2 famílias abrigam normas autoexequíveis, aplicabilidade imediata com a vigência da Constituição, direta da Constituição ao fato social, sem precisar de nenhuma lei. Mas tem 2 famílias. 2 famílias de normas autoexequíveis. Quando eu olho para a Constituição e vejo as normas autoexequíveis, todas elas, normas rebelde, de aplicabilidade direta e imediata, eu vejo 2 famílias. E quais são essas 2 famílias? Vamos lá? São as normas de eficácia plena e as outras
que são as normas de eficácia contida ou contível, que seria até melhor na linguagem. Repetindo, as normas autoexequíveis, que têm aplicabilidade direta e imediata, se subdividem em duas famílias. A das normas de eficácia plena e a das normas de eficácia contida, contível. Tudo bem? Já as normas não autoexequíveis, que têm aplicabilidade diferida, indireta, possuem a chamada eficácia limitada. Valeu, Paty, por convidar os seguidores. Vou convidar os meus também. Se estiver dormindo, eu vou acordar geral. Então, anotem que as normas não autoexequíveis, que são as normas de aplicabilidade diferida e indireta, aplicabilidade futura e dependente de uma lei indireta, elas têm eficácia limitada. Ok? Tudo bem? Vou repetir mais uma vez para quem não anotou, pela última vez, tá certo? Eu tenho 2 perfis enquanto eu entro com o meu periscópio aí, convido meus seguidores mais uma vez, não é isso? Caramba, já estamos chegando a quase 3.000 pessoas frequentando a transmissão. Que bacana, cara. Se vocês puderem aí, convidem os seguidores de vocês. Vamos bombar esse negócio aí, cara. Manda um beijo pra tua mãe, Jana. Amo ela também, tá? Convida aí os seguidores, todo mundo. Vamos lá. Vamos sair da live, entrar de novo e convidar os seguidores. Vamos convidar geral aí, né? Quase 3.000 pessoas, cara. Olha que bacana. Por uma terça-feira de noite, dia de resultado do exame de ordem. Né? A galera que estudou comigo para a segunda fase eram mais de 2.500 pessoas, todo mundo hoje fazendo festa, né? Então a live hoje naturalmente teria menos gente. Porra, tá cheio, né? Vamos lá. Então vou ditar mais uma vez para quem não copiou, tudo bem? Normas constitucionais autoexequíveis são normas de aplicabilidade direta e imediata e se subdividem em 2 famílias. Podem ter eficácia plena ou podem ter eficácia contida, contível. Já as normas não autoexequíveis, que têm aplicabilidade diferida e indireta, têm eficácia limitada. Ok? Começo a explicar esse que é o último ponto da live de hoje. Tudo bem? Porra, se estiver na prova oral de Defensoria da Bahia, parabéns, viu? Orgulho de você. Sou baiano. O último concurso de Defensoria, metade dos aprovados eram meus ex-alunos. Muito feliz, tá? Valeu mesmo. Vamos lá. O que são normas autoexequíveis e não autoexequíveis? Ô, gente, essa classificação surgiu com um autor americano chamado Thomas Coley. Mr. Dr. Thomas Coley. Thomas Coley olhou para a Constituição americana e para a de outros países e percebeu que existem 2 perfis de normas constitucionais. Um deles reflete a imensa maioria das normas de qualquer Constituição. O outro abriga algumas excepcionais normas que inteligentemente são colocadas na Constituição. Coley percebeu que a imensa maioria das normas de uma Constituição são normas que, quando o Constituinte as edifica, as coloca na Constituição, elas já estão prontas, maduras, normas que já têm o preenchimento de todo o seu conteúdo estrutural necessário para que elas possam ser aplicadas. Então, Coley percebeu que quando o Constituinte faz uma Constituição, a imensa maioria das normas que ele coloca ali são normas que, quando a Constituição entrar em vigência, for promulgada, entrar em vigência, essas normas já são auto-aplicáveis, auto-exequíveis, auto-aplicação, Self-Executive Provision Rules. O provimento normativo é auto-executável e de imediato, não tem que esperar nada. Então, Coley percebeu que a imensa maioria das normas que vão para um texto de uma Constituição são normas que vão para a Constituição, para quando a Constituição for publicada e entrar em vigência, essas normas se aplicarem. São normas que já estão definidas na sua estrutura
quanto aos seus elementos estruturais essenciais. O elemento subjetivo, o elemento quantitativo, espacial, temporal, finalístico. Ou seja, Taizinha, te amo, linda. O constituinte faz uma norma que você olha para o texto, interpreta o texto e olha por trás do texto a norma e você percebe quem são os destinatários, qual é a intensidade da aplicação, se for uma norma exercível por um poder público, qual é o poder competente para exercer, qual é o local e o momento para aplicar, ou seja, os elementos estruturantes de qualquer norma, né? Porque a norma é um comando jurídico que vai se aplicar a um fato social. Pode ser uma regra ou um princípio, com maior precisão, com maior elasticidade, né? Então a norma é um mandamento de vontade que vai regir um fato social. Se eu olho para a norma e sei o que é suficiente para que ela possa ser aplicada, eu sei quem são os destinatários, quem é que deve aplicá-la, qual a intensidade, o local, o espaço em que ela deve produzir efeitos, o tempo, a norma está perfeita. E o que é que vocês acham que é o normal? Fazer uma Constituição cheia de normas que não se apliquem? Normas que esperem momentos futuros para poder ser aplicadas? Vocês acham que essa vai ser a regra? Não. A regra é quando a gente escreve a Constituição, a gente bota as normas que com a vigência da Constituição, naquele mesmo dia, elas já são auto-aplicáveis. E aí as normas se aplicam diretamente da Constituição aos fatos sociais que elas vieram a disciplinar. Então, são normas que eu não dependo de experiências futuras, de fatos vindouros, de experiências sociais a ainda acontecerem, de amadurecimentos costumeiros do convívio social, para inspirar o legislador infra a fazer uma lei que venha preencher as lacunas da norma constitucional, possibilitando a aplicação dela. Não. São normas que têm o que a gente chama de densidade estrutural perfeita. É a densidade normativa suficiente para que ela já seja auto-aplicável, diretamente da Constituição ao fato social. Quando a Constituição diz que ninguém pode discriminar pessoas pelo sexo, pela religião, pela cor da pele, eu não preciso esperar nada acontecer para que essa norma se aplique. Eu não preciso de uma lei para que essa norma possa ser aplicada. Pode discriminar até que faça a lei. Não, não pode não. A norma tem auto-aplicação imediatamente com a vigência da Constituição. Não se depende de nada. Então, normas constitucionais autoexequíveis são as normas que já estão maduras o suficiente quando a Constituição é feita, normas que já têm a densidade estrutural suficiente para que, com a mera vigência da Constituição, elas se auto-apliquem aos fatos que elas vieram disciplinar, aos acontecimentos e situações que elas vieram reger. Por isso se diz que a norma se aplica diretamente da Constituição ao fato social, não depende de uma lei, de uma medida provisória, de um decreto, de nada, aplicabilidade direta, e passa a se aplicar com a mera entrada em vigência da Constituição. Por isso se fala de aplicabilidade direta e imediata. A palavra direta tem um significado, a palavra imediata tem outro. Imediata, no dia que a Constituição entrar em vigência, a norma já é auto-aplicável. Direta, a norma já se aplica da Constituição ao fato, não se dependendo de produção legislativa infraconstitucional que ensine como aplicá-la, que conduza a aplicação dela. A norma não depende do feitio de uma nova lei. Ponto. Por isso ela é aplicável diretamente da Constituição ao fato social. Entre a Constituição e o acontecimento social, não precisa de uma lei no meio, pegando a norma constitucional e viabilizando a aplicação. Entenderam? Por isso se diz que as normas constitucionais autoexequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. Como vocês anotaram, essas normas se dividem em duas famílias. As normas de eficácia plena e as normas de eficácia contida, contível, redutível, restringível, diminuível. Já eu explico essa diferença entre as duas famílias de normas constitucionais autoexequíveis de aplicabilidade direta e imediata. Permitam-me fazer uma comparação. Tem vários exemplos aqui, dou outros tantos, né? Norma constitucional de aplicabilidade direta e imediata, proteção ao direito à vida, o poder legislativo da União é exercível pelo Congresso Nacional, a forma de Estado é a federação, quem tem iniciativa para projeto de lei, artigo 61 no âmbito federal é o presidente, o PGR, o STF, tribunais superiores, os parlamentares e comissões parlamentares, normal autoexequível. Aplicabilidade direta e imediata, não é necessário mais nada para que essa norma possa ser aplicada do jeito que ela é. O comando dela já está apto a produzir todos os seus efeitos. Tudo bem? Com a mera vigência da Constituição, independente de qualquer outra fonte normativa.
Vamos lá, caminhando. Aí vejam, meus amigos, surge em perfil oposto aquele rol de normas que são as normas não autoexecuíveis. As normas que ficam com a sua aplicabilidade obstada. Normas que só vão poder ser aplicadas no momento futuro. O próprio Constituinte determina que essas normas só tenham a liberdade de serem aplicadas a partir de um momento futuro e desde que seja feita uma lei, uma fonte normativa infraconstitucional que preencha as lacunas que ficaram nessa norma e que viabilizarão que essa norma constitucional se aplique, conduzindo, mediando a aplicabilidade no momento futuro. Essas normas constitucionais que o Constituinte coloca na Constituição e que ainda não estão maduras, estruturadas na sua densidade perfeita para serem aplicadas, são normas que o Constituinte coloca ali exatamente para que no momento futuro elas possam vir a ser aplicadas. É que o Constituinte entende e percebam a sabedoria constitucional, a sabedoria do Constituinte colocar algumas normas desse perfil na Constituição. Vocês vão entender. Não pense que isso é acaso, que isso é futilidade, que isso é burrice. Não, isso é de uma inteligência. As normas constitucionais de aplicabilidade diferida, caraca, meu irmão, o Constituinte dá gol de placa quando ele faz isso. Desde que faça bem feito, faz gol de placa. Elas têm um papel importantíssimo, vamos entender. O Constituinte percebe que é necessário, em certo momento vindouro, após a entrada em vigência da Constituição, que sejam praticados certos mandamentos jurídicos. Que certos atos do Estado se pratiquem, que certos direitos sejam gerados para pessoas, só que ele ainda não sabe como normatizar a aplicação desse mandamento, porque ainda falta um amadurecimento social, ainda falta que se vivam experiências. Então, por exemplo, o Constituinte disse assim: olha, eu quero permitir que o servidor público federal faça greve. Eu quero que o servidor tenha esse direito, mas eu não consigo imaginar hoje, 88, gerando a nova Constituição, gerando pela primeira vez uma democracia, fortalecendo o federalismo, eu não consigo imaginar como que deve ser regulamentado, quais os limites, quais as prerrogativas, qual o tempo, qual a quantidade do efetivo dos servidores que poderiam ao mesmo tempo fazer a greve, quais seriam as causas interruptivas da greve. Hoje eu não consigo visualizar. Eu preciso que o tempo passe um pouquinho, que a Constituição entre em vigência, que ela dialogue com a sociedade, que o Estado se organize, que os direitos fundamentais se efetivem para que eu possa, no momento futuro, após uma série de experiências, após um bom diálogo da Constituição com a sociedade, com o Estado constituído, aí no momento futuro eu regulamento a maneira do servidor fazer a greve. E aí, então, eu permito que essa norma constitucional que diz que o servidor tem direito de greve se aplique. Constituinte, e por que você vai colocar a norma aí dizendo que ele tem direito de greve se você não pode aplicar isso ainda porque será preciso no momento futuro regulamentar? Porque eu quero deixar claro qual é a minha intenção, que em certo momento ele possa fazer a greve, até para evitar que alguma lei venha e diga que não pode fazer greve e ninguém possa dizer que a lei é inconstitucional porque ela não violaria nada da Constituição. Então eu vou deixar claro aqui que os servidores federais poderão fazer greve, mas eu vou condicionar o exercício desse direito. Eu vou condicionar a aplicação dessa norma constitucional e a produção dos seus efeitos principais a que no momento futuro, que seja um momento oportuno, conveniente, após a vivência de experiências sociais necessárias e suficientes, eu vou condicionar a aplicação dessa norma constitucional a que se faça uma lei no futuro. Lei essa que ensinará dentro de que limites, com base em que parâmetros, com base em que regras é que essa greve poderá se exercer. Outro exemplo. Eu, Constituinte, quero dizer... besteira, cara. O César é um grande